Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e no vídeo curto de hoje eu vou falar sobre o artigo A Evolução dos Interesses Científicos, um sistema de recomendação sensível ao tempo. Esse artigo foi publicado nos anais do Workshop Brasileiro de Mineração e Análise de Redes Sociais, ou de Análise e Mineração de Redes Sociais, o Brasnam, e os autores são o Bruno Contreras, mestre em Sistemas de Informação, e eu. Qual que é a ideia principal desse artigo, né? É propor um sistema de recomendação que se aplica, que poderia, né, se aplicar a qualquer tipo de recomendação, né? Hoje, quando a gente entra num streaming de música, o sistema recomenda coisas para a gente, quando a gente entra numa rede social, aparece uma lista de conteúdo recomendado para a gente, assim por diante. Mas, em particular, esse artigo focou na recomendação de artigos científicos, propondo uma solução que seja sensível ao tempo, né? O grande destaque é o fato dessa solução ser sensível ao tempo, de forma que ela vai incorporar, né, a dinâmica temporal dos gostos das pessoas, e com isso foi possível produzir um sistema que foi 12% melhor em termos de precisão e revocação do que os modelos que não têm esse tipo de característica. Qual que foi o método, né? Dados de publicação científica, né, de quem publicou que artigo, qual o conteúdo do artigo e quem citou qual artigo, a ideia é recomendar bons artigos, né, artigos que sejam de interesse para os pesquisadores. Para isso, as publicações, né, os artigos foram modelados com base no título, resumo e palavras-chave, bem como as relações entre essas publicações, né, que artigo citou qual artigo, por exemplo. Os pesquisadores também, né, foram modelados a partir de seus artigos e foi utilizada uma função de decaimento temporal para que se desse mais peso para os artigos mais novos e para os artigos mais recentemente citados, por exemplo, do que para artigos mais antigos. E com base nisso foram geradas recomendações, né, com base na similaridade entre a modelagem, né, do pesquisador e a modelagem de suas publicações. Como resultado, né, verificou-se que a representação dos artigos, né, das publicações, tem uma influência, obviamente, no desempenho, né, foram utilizados Doc2Vec e BERT, né, baseados nessas duas abordagens, além da questão sensível ao tempo, time aware, e justamente a incorporação da dimensão temporal melhorou o desempenho em todos os cenários testados, em particular nessa representação Doc2Vec mais sensível ao tempo superou o Doc2Vec básico em 9%, e a representação usando o BERT melhorou o desempenho em 12,13% em termos de revocação. Então, esse é o artigo que eu queria apresentar hoje. O link vai ficar aqui nos comentários. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Se quiserem, né, mais informações sobre essa publicação e outras, vocês encontram tanto no canal quanto nos links.